eu vou dizer uma coisa. Eu estou falando aqui essa história, o país que eu inventei, e eu vou explicar por quê. Porque nesse que eu vivo, não está dando para aguentar a covardia que é feito com as vítimas. A mim não me causa decepção, vou explicar por quê. Porque eu não espero nada de onde eu sei que não possa vir. Eu não posso esperar de um Congresso Nacional algo que eu tenho certeza que o Congresso Nacional, com raras exceções, está disposto a fazer. Enquanto no Congresso Nacional estão, na verdade, alguns homens que estão tentando nesse momento saber como escapar da cadeia, ali onde tem homens que estão sendo acusados, senadores e deputados, frontalmente acusados no Supremo Tribunal Federal de roubarem dinheiro público, além de outras delinquências, como é que a gente vai imaginar que esse Congresso, nessa convulsão, como os de bem vão conseguir brechas para que a gente mude coisas essenciais para o país? Até porque em cargos decisivos do Congresso estão homens que estão sendo investigados e vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. É só citar, por exemplo, o presidente do Congresso, que também é presidente do Senado, senador Renan Calheiros, que responde lá a 9 questões envolvendo o nome dele e diz que está aumentando. Então, resumo, como é que a gente vai imaginar? Por quê? Mas a gente espera de algumas pessoas algum movimento. E o caso que eu tenho aqui atrás é uma questão que me decepciona e que me dá uma angústia, porque eu vou te falar uma coisa. No país que eu inventei, isso aqui não ia acontecer, nem que quisesse. E se fosse eu que mandasse nesse país aqui, eu duvido que isso aconteceria, porque eu ia mandar prender quem fez. E por isso que eu não posso, mandar no país, porque não ia ser essa bagunça. Na minha cabeça, isso aqui ia ter lei, moral, e se vacilasse, eu mandava pôr na cadeia. E quem dissesse que eu não ia pôr na cadeia, ia para a cadeia também. Resumo, isso não é democracia. Mas a pergunta é, o que a gente vive é democracia? Eu não acredito que democracia seja por eu poder falar. Não. Democracia é onde todos possam falar. Democracia é aquela que pune o ladrão rapidamente. Democracia é aquela que protege o cidadão de bem. Democracia é aquela que resolve as questões rápidas para não se protelar, como a gente vê inquéritos nas instâncias superiores que ficam lá parados séculos. Por quê? Porque é gente poderosa. Isso aqui é uma vergonha para o país. É o seguinte, uma mocinha de 14 anos encontra-se com um rapazinho de 15 nessa rede social. A menininha mora com a mãe e com a irmãzinha de 11, lá no Piauí. Eles estão ali nesse negócio de celular e começam longas conversas. E aí, ela tem 14 anos, o moleque tem 15. Ela diz, mãe, eu posso deixar o fulano, nem o nome eu posso falar. Eu posso deixar o fulano vir aqui em casa para a gente conversar?
A mãe que trabalha à noite, diz que horas ele vem. A mãe não vai bater perna de noite, não vai à festa. Ela vai ganhar dinheiro com suor para sustentar os filhos. Resumo, a mãe disse, ó, filha, é uma mocinha de 14 anos, você pode, sim, minha filha, mas vocês não podem entrar na casa. Vocês ficam sentados aqui na porta, conversa, não tem nada demais. O rapazinho, o de 15, né, o delinquente, sabia que a mãe dela ia trabalhar. O que ele fez? Ele chegou e disse assim, a gente não pode entrar na tua casa, mas me mostra como é que é, pelo menos aqui por fora. A menina foi para trás da casa mostrando. Era um local escuro, lógico. O que ele fez? Sapecou a menina, violentou a menina, machucou a menina, o de 15. A menina liga, mãe, eu tô aqui machucada, tal, ele me atacou, não posso nem dizer o nome, porque a lei proíbe. Lei, isso é lei, mas é. Resumo, ele pode fazer isso e não acontece nada. Se eu falar o nome e pegar um Ministério Público atravessado, os caras me processam. Vê se tem relação. Resumo, a mãe chega, encontra a filha caída. O que faz? Socorre a mocinha e chama a polícia. A polícia vai e pega este infeliz, certo? E leva ele preso, né? Resumo, chega lá, tem que ser ouvido, né? Pelo um curador de menor, tal. É promotor que tem outro nome. Decisão. Decisão. Dane-se a menina. Só faltaram escrever isso. Dane-se a menina violentada. Soltaram o de 15 anos. Deixaram os que nos representam, porque o Ministério Público representa a sociedade, deixou ele ficar solto. Me explica se não é isso que provoca e muito o aumento do crime neste país. O grande não é preso, o político custa ir para a cadeia, se bem que essa Lava Jato está enquadrando magnificamente um monte, mas tem outros. Resumo, sai pela porta da frente. Se coloca, se é sua filha. E mais que isso, o cara que está na cadeia, nesse momento, e que está assistindo ao Cidade Alerta, se é a filha dele e esse moleque, se é a filha de um cara casca grossa na cadeia, esse moleque faz isso, ele aparece morto. Quando ele devia ir para cadeia. Põe no Cidade. Tudo começou nas redes sociais. A menor tem 14 anos. Mora com a mãe, Sônia Maria, e uma irmã de 11 anos, na cidade de Buriti dos Lopes, região norte do Piauí. Quando não está na sala de aula estudando, a menor passa boa parte do tempo no celular, batendo papo com os amigos. Foi aí que ela reencontrou um colega de infância, em um dos aplicativos das redes sociais. Ele, também menor, com apenas 15 anos, resolveu investir na colega. Aos poucos, foi sabendo sobre a vida dela. E um fato despertou a atenção dele. A menor sempre ficava em casa sozinha no período da noite, enquanto a mãe dela saía para trabalhar. E ele, com segundas intenções, passou a insistir que queria visitar a amiga. A menor estava sozinha em casa e começou a conversar com o amigo no celular. Ligou para a mãe pedindo permissão para que ele viesse visitá-la. A mãe autorizou, mas com a seguinte condição: que os dois ficassem aqui, na porta da casa, conversando. A filha chamou o amigo e aqui eles começaram a conversar. O que ela não imaginava era que o amigo estava mal intencionado. Sabendo que ela estava sozinha em casa, aproveitou da inocência dela e convidou para que ela acompanhasse até aqui,
já na parte que fica praticamente nos fundos da casa. Ela, acreditando nas boas intenções do amigo, resolveu vir. Essa área aqui à noite é bastante escura. Quando chegou exatamente neste local, ele mudou o comportamento e começou a agarrá-la. Ele saiu como se nada tivesse acontecido, sem chamar a atenção dos vizinhos. Já a garota ficou jogada no chão. Em pânico, ela ligou para a mãe, que estava trabalhando, para pedir socorro. Minutos depois, a mãe da garota recebeu uma mensagem no celular da filha dizendo que ia se matar. A mãe veio em completo desespero. Quando chegou aqui dentro de casa, não encontrou a filha. Saindo aqui no quintal, ela viu a filha exatamente neste local. A gente foi atrás dos policiais, fomos atrás dele. Aí conseguiram achar ele, recolheram ele. Aí a gente foi pro IML, Parnaíba, fazer os exames. Já chegou de madrugada já. Foi questão de tempo para que os policiais conseguissem localizar o autor do abuso. Estava em casa. Friamente, ele confessou ter estuprado a colega de infância. Ele foi conduzido para a delegacia, onde ficou apreendido por algumas horas, enquanto o delegado apurava o ocorrido. A promotora de justiça da comarca de Buriti dos Lopes determinou que o menor fosse levado de forma imediata ao Ministério Público. Após passar a noite apreendido na delegacia aqui da cidade de Buriti dos Lopes, o menor foi trazido aqui para o Ministério Público da cidade. Aqui, a promotora ouviu o relato dele, como tudo aconteceu. Em seguida, ela colocou o menor em liberdade. Procuramos a promotora para saber o que motivou a decisão dela em liberar o menor, já que a vítima confirmou o abuso. Os laudos comprovam o estupro e o próprio menor tenha confessado o ocorrido. Mas não foi possível encontrar a promotora. O fórum está em recesso e só retorna aos serviços na próxima segunda-feira. A mãe da garota já não sabe mais a quem recorrer, já que a própria justiça deu ao menor infrator a liberdade. Tentei dar o meu melhor como mãe, né? Que eu não podia ficar de braço cruzado, né? E infelizmente até agora tá sem, como é que diga? Não teve recurso nenhum.